Bom, pessoal, então sejam todos bem-vindos, né? Agradeço o convite aí da Silvia, Núcleo de Apoio Pedagógico, da professora Thelma, né? E parabenizo pela iniciativa aí que é muito válida, né? Então, apesar de vocês estarem tendo aula aí, aula virtual, mas é diferente a gente pensar em aulas específicas para o Enem, né? Então, eu mesmo acabei preparando algo específico para o Enem. Bom, para me apresentar então, meu nome é André, sou biólogo, né, professor do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí, e atuo em zoologia, né, trabalho com fauna e faço pesquisas nessa área, com mestrado, doutorado nessa área. E aí é muito mais fácil eu falar de zoologia, né? Só que o que eu planejei para vocês? Pensando no que o Enem aborda e nas temáticas atuais, né? Então nós vamos falar de biotecnologia, tá? A qualquer momento, pessoal, fiquem à vontade para participar no chat, abrir o microfone, abrir câmera, tá? Então, quanto mais participação, melhor vai ser, tanto para vocês quanto para mim. Tá? Sei que a aula virtual não é o melhor cenário, né? O presencial acaba sendo melhor, mas para ficar mais interativo, mais agradável para a gente, né? Então, se vocês participarem, tá bom? Inclusive, então, vou fazer uma apresentação, né? Qualquer momento vocês fiquem à vontade e depois tem alguns exercícios para a gente resolver, ok? Vou compartilhar a minha tela, então. Até o flamenguista Vitor, ó, pode participar, viu, Vitor? Não tem problema de time. Qualquer momento aí, não tenham vergonha, tá bom? Bom, então o tema de hoje, biotecnologia. E por que biotecnologia? É bastante abordado no Enem, tem muitas coisas atuais, né? Então eu coloquei muita informação sobre Covid, vacina, teste, né? E assim, eu acho que não tem como não ter, no mínimo, uma questão sobre Covid ou biotecnologia no Enem. Tá? Então é pensando na possibilidade de abordagem, tá? Então vamos lá. O que é biotecnologia? Bio é vida, né? Então é qualquer aplicação tecnológica que usa sistemas biológicos, seres vivos ou seus derivados para fazer ou modificar produtos ou processos. Por que sistema biológico? Eu posso, é só ser vivo? Não, eu posso usar célula. Eu posso tirar célula de um organismo, cultivar em laboratório, formar tecidos, né? Então, são derivados, né? E para fazer produto ou processo, uma vacina é um produto biotecnológico, né? Um teste de gravidez é um produto biotecnológico, um processo, né? Um sistema de tratamento de água que usa bactérias é um processo biotecnológico. Então, esse tema está muito presente nas nossas vidas, né? Então, tem muita coisa atual. Vou abordar um pouquinho disso, né, para alguns conceitos, né, para vocês aprenderem e também com foco, né, do que pode ser abordado no Enem, tá? Bom, para que a gente usa biotecnologia, então? Toda a produção de medicamentos utiliza biotecnologia, toda a produção de vacinas, esses testes diagnósticos, como eu falei, teste de Covid, teste de gravidez, testes para inúmeras outras doenças, HIV, né? Tudo isso usa biotecnologia. Os tratamentos medicinais que não sejam com fármacos, né? Uso de equipamentos, né? Os organismos transgênicos, tá? A própria produção de alimentos, então a agricultura, a pecuária, tudo isso envolve biotecnologia hoje. Né? Tratamento do esgoto com uso de micro-organismos, né? Então, desde a água que a gente toma, né, até um remédio, vai pegar um copo de água e vai tomar um comprimido. Tudo isso ali tem biotecnologia. Né? Bom, quando começamos a usar, né, a modificar produtos, né, na verdade isso é antigo. Então a gente tem, por exemplo, há mais de 7.500 anos, a espécie humana já usava algumas tecnologias aí, ainda que simples, né? Mas para melhoramento, então é o melhoramento genético. Então, quando a gente pega, por exemplo, o milho, tá? O milho que a gente conhece hoje é assim, né?
uma espiga com até 500 grãos. Mas o milho original, né, tinha poucos grãos, 10, 15 grãos, né? Alguns até de 5 grãos. Mas como que chegou a se formar esse milho hoje assim? Então foi fazendo a seleção artificial. Foram selecionados os milhos com maior quantidade de grãos, foram feitos os cruzamentos, né, para obter então milho com maior quantidade de grãos. Então isso é um melhoramento genético, né? Então assim, a biotecnologia, um dos objetivos é fazer o melhoramento genético. Então isso não é algo novo. O que é mais novo, né, na verdade, são as ferramentas que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, os equipamentos que a gente tem, que permite a gente fazer coisas, por exemplo, uma vacina que demora 10 anos para ser produzida, para uma doença surgiu, né? Ela ter sido produzida, produzida e testada em 1 ano. Né? Então, é algo, né, que mostra o quanto a gente avançou. Tá? Um outro exemplo, né, a gente tem, por exemplo, na pecuária, então tem uma raça bovina que é chamada Gir, que é uma raça mais rústica, né, mais tolerante à condição de pasto, e tem uma raça que é a holandesa, que é uma raça boa produtora de leite, só que é mais sensível. Então você faz um cruzamento, dá uma mistura, então é uma raça que é mais rústica, mas que também tem uma boa produção de leite. Então isso é um melhoramento genético chamado de seleção artificial, né? Não é ainda, falar assim, a gente está usando a biotecnologia, né? Sim, só que não tem muita tecnologia, mas tem o conhecimento por trás disso para melhoria de processos ou produtos, né? O produto, então, é o leite que vai ser gerado a partir daí, ou a carne, tá? Então, isso tem muito a ver com a biotecnologia. Bom, uma área da biotecnologia importantíssima, que hoje a gente já evoluiu muito, chama-se engenharia genética, né? Acho que até se não me engano, o Luiz falou que iria prestar algumas engenharias aí, né? Então, a engenharia genética envolve manipulação e recombinação dos genes. Ao invés de manipular uma máquina, seja um carro, uma máquina que vai produzir uma peça, né? A manipulação aqui é dos genes, né? Então é uma área importante. E a engenharia genética está relacionada a transgênicos. Nós vamos ver então o que são esses transgênicos. Ela usa uma técnica importante que às vezes é abordada em vestibular, em Enem, que é chamada DNA recombinante. Vamos ver hoje o que é isso. Né? Veremos o que são organismos geneticamente modificados. Está relacionado com transgênicos, mas tem uma diferença. E veremos o que são clones, né? Então, esses 4 pontos a gente vai ver, além de falar um pouquinho de biotecnologia e Covid-19, tá? Bom, então, iniciar pela clonagem, tá? A clonagem é um tema também, não é tão recente, ele foi feita a clonagem de uma ovelha, né? Da ovelha Dolly em 1997, tá? Mas é um tema que pode ser abordado ainda. Talvez não da clonagem da Dolly, né? Mas com possibilidades de clonagem de outros organismos aí. Então, como que foi feito esse processo aí, para a gente entender que outras possibilidades hoje podem ser realizadas, né? Bom, no caso da clonagem da Dolly, foi anunciado em 97 que uma ovelha foi clonada. Então, é um organismo vertebrado clonado. Então, é um clone, né? Uma cópia geneticamente idêntica. Isso foi, para a época, um grande feito, né? Imagina clonar um organismo e dar certo. Bom, mas como que foi feito? Então, a gente tinha aí, né, para esse processo, 2 raças de ovelha, tá? A Finn Dorset e a Scottish Blackface. Essa Blackface, ela tem o focinho e as patas pretas, tá? Como que foi feito então? Eles pegaram células das células mamárias, tá? Dessa ovelha aqui, da Finn Dorset, tá? E aí pegaram células do óvulo dessa outra ovelha aqui, ó, Scottish Blackface. Tá? Então precisou desses 2 tipos de célula para fazer esse processo de clonagem. Bom,
aonde que estão as informações mais importantes de um organismo? Elas estão dentro do núcleo, onde está o material genético, né? Então, eles pegaram esse núcleo aqui. Mas qual que é o problema dessa célula mamária? Essa célula mamária, ela não tem a capacidade, naturalmente, dessa célula originar um organismo como um todo, porque ela já é programada para fazer as funções de célula mamária. Já essa célula aqui do óvulo, ela é programada para se dividir e formar um organismo novo a partir da fecundação. Então, o que era necessário? Pegar as características, as propriedades dessa célula aqui do óvulo, mais o material genético desse aqui. Por quê? Se você, até esse óvulo aqui, ele só tem o material genético dessa fêmea, ele não tem o material genético de um macho, né? Não foi fecundado. E no caso dessa ovelha aqui, essa célula mamária é uma célula que ela foi originada, né, da fecundação do esperma do pai dessa ovelha aqui e do óvulo do pai dela. Então eles pegaram esse núcleo aqui dessa ovelha Finn Dorset e colocaram dentro desse óvulo. Como que faz isso? Um processo chamado eletrofusão, com um choquezinho, e aí esse núcleo veio para cá. Então pronto, a partir daí está quase resolvido, porque a gente tem o núcleo dessa ovelha aqui, da Finn Dorset, né? E o citoplasma dessa ovelha, mas que tem a capacidade, né, de se dividir. Bom, 6 dias depois, o que aconteceu? Essa célula começou a se dividir. É como se ela tivesse sido fecundada. Tá? Mas ela é, na verdade, um clone. Bom, clone de quem, pessoal? Vocês acham que ela, aqui no caso, o clone formado é o clone da Finn Dorset ou da Scottish? Respondam, por favor, no microfone ou no chat. Qual que vocês acham? O clone formado. Ela é cópia de qual ovelha? Dessa ovelha Finn Dorset ou dessa ovelha Scottish Blackface? O clone é cópia de qual? Clone da Findor. Da Finn Dorset. Por quê? Por causa que as células saiu de lá, né, na hora da fusão, por causa que a outra tinha um óvulo lá nuclear. Aí, isso, porque pegou o núcleo dela passou. Muito bem, é o núcleo. E exatamente. É no núcleo que a gente tem o material genético, né? Então, da célula. Tá. Então, a ovelha, ela vai ser igual a Finn Dorset, certo? Só que eles fizeram mais uma coisinha aqui, que às vezes o pessoal confunde. Bom, tem que pegar esse embrião, tem que implantar no útero. Então, eles pegaram aqui esse embrião e colocaram no útero de uma ovelha Scotch Blackface. Aí nasceu a Dolly, que é uma ovelha Finn Dorset. Por quê? Porque o material genético... Mas aí não teria perigo, tipo, de rejeitar, não? Tipo assim, já que não, né? Por causa que tudo vem de ovelha, né? Mas... Poderia ter. Elas são da mesma espécie, né? Só que quando faz a inseminação artificial, né, também tem que usar algum medicamento, né, para controlar isso. Mas assim, a inseminação artificial ela pode ser feita, né? Inclusive em seres humanos é bastante realizada, né? Então, assim, o risco de rejeição ocorre porque isso pode ser uma situação que poderia levar a um aborto espontâneo. Só que elas são da mesma espécie, né? Então não teria problema por serem da mesma espécie, ok? Bom, então a gente tem um clone, tá? Então foi uma conquista muito importante, né? Ó, a gente consegue, os pesquisadores conseguiram fazer um clone, tá? Aí, para que se usa clone hoje, né? Usa clone para plantas. Bom, eu tenho uma planta, por exemplo, que produz mais, ou uma planta que é mais resistente, uma planta que não morre na seca, por exemplo, né? Uma planta que dá mais grãos, tá? Então, quando encontram, né, essas características nas plantas, o que eles fazem? Eles podem clonar, né, em laboratório. Clonagem de plantas. Então, isso é bastante utilizado hoje, né? E tem a clonagem de animais também. Clonagem de animais, ela é um pouco...
é um pouco mais complicado, né, do que a clonagem de plantas, mas ela é muito realizada. Por exemplo, quando você tem um animal que produz muita carne, que produz muito leite, que tem algumas características vantajosas também, não sei se é da época de vocês, mas teve o touro bandido, um touro que fez bastante sucesso no rodeio, foi até apareceu na novela, né? Antes dele morrer, eles fizeram um clone desse animal. Tem casos, né, de pessoas que têm muita grana que clonam o animal de estimação e congela o embrião daquele animal para quando ele morrer. Né? Então hoje isso é possível. Lógico que tem muitas situações, né, que entram em legalização dos países, se permite isso ou não permite, né? E aí a gente chega até na situação de clonagem de seres humanos, né? É possível hoje clonar um ser humano, né? Isso a gente até hoje, do que a gente sabe, não foi realizado, e até porque tem questões éticas muito sérias, né? Será que seria correto isso, né? Então, apesar da gente não ter clone de seres humanos, a gente tem o uso dessa tecnologia para tratamentos. Qual que é o uso, por exemplo? A gente tem pessoas, milhares de pessoas que têm órgãos com problema, um coração, um fígado, um rim, pulmão, né? Então, tem uma possibilidade hoje de pesquisas, né, de clonar esses órgãos, né, produzir esses órgãos, né, a partir das células do próprio organismo. E aí, a pergunta que foi feita, né, mas não tem risco de rejeição? Nesse caso, não teria risco de rejeição, porque são genes da própria pessoa. Então, essa é uma possibilidade, né, que está sendo testada, né, avaliada aí para uso em humanos, né? Embora a gente não fala muito em clonagem do organismo como um todo, mas, né, clonar células, né, produzir órgãos, né? Então isso é uma possibilidade aí, tá? Bom, dentro... Professor, Oi? uma curiosidade, célula-tronco entraria nessa questão? Boa pergunta. A célula-tronco, que é? A gente tem célula-tronco embrionária e células-tronco não embrionárias. Então, que é célula-tronco? Por que é chamada de célula-tronco? Vamos pegar uma árvore com um tronco, né? O tronco, ele vai se ramificando, certo? Os ramos vão originar vários galhos, tudo mais. Então, a célula-tronco, ela tem essa capacidade de originar células diferentes, certo? Então, imagina que a partir de um embrião, né, um embrião vai formar quantas células diferentes? Células da epiderme, célula do olho, célula muscular, célula do coração, célula do vaso sanguíneo, glóbulo vermelho, glóbulo branco, neurônio. Né? Então, a célula-tronco tem essa capacidade. Né? Então, as células-tronco são as células utilizadas para essas situações. Se a gente quiser produzir um órgão, que tipo de célula que a gente precisa pegar? A célula-tronco. Ela tem essa propriedade. As outras células, elas não têm essa propriedade. Então, por exemplo, eu não tenho como pegar uma célula muscular e transformar ela em uma célula, uma hemácia, um glóbulo vermelho. Tá? Então, isso não é possível. Com a célula-tronco, isso é possível. Então, essa é a importância dela. No caso da clonagem, reparem que não foi usada a célula-tronco. Por quê? Porque usaram o óvulo, né, e o óvulo sem o núcleo. Então, pegaram o óvulo de uma célula, colocaram o núcleo de uma outra célula. Eu vou voltar até para explicar uma coisa que eu esqueci. É algo importante. O que aconteceu com a ovelha Dolly, né? A ovelha Dolly, ela teve um envelhecimento precoce. Ela envelheceu um pouquinho mais rápido do que se imaginava. Por quê? Vamos supor que essa ovelha aqui, ela tenha 2 anos de vida. Se ela tem 2 anos de vida, né, essa célula aqui, ela pode ter 2 anos de vida. Ou ela já tem, a gente fala que é um relógio molecular, né? Essa célula já tem características de 2 anos de vida. Então, quando a gente pega o núcleo dela, né, é como ela já fosse uma célula mais velha. Né? Então, isso pode ter influenciado aí no envelhecimento precoce da Dolly.
Então, as células-tronco são essenciais por isso, né? Então, as células-tronco são muito estudadas justamente para tratamento, para produção de órgãos, né? Tem gente, inclusive, que congela o cordão umbilical, né? Na expectativa de um dia, se precisar de algum órgão, produzir um órgão a partir daquele cordão umbilical. Principalmente se a pessoa precisar de um transplante, tá? Ou às vezes algum outro tratamento até mais avançado que use a engenharia genética, ok? Bom, e uma técnica importantíssima, né, bastante abordada, é chamada DNA recombinante. O que é DNA recombinante? É a mesma coisa que clonagem molecular. Qual que é a diferença dessa clonagem molecular da clonagem da Dolly, que eu falei? A clonagem da Dolly, né, o produto é um organismo inteiro. Tá? Agora, no caso do DNA recombinante ou clonagem molecular, o que é feito? Você pega um pedaço de DNA, junta com outro e faz várias cópias disso. Então, o que é clonado? O organismo como um todo? Não. O que é clonado é aquele pedaço de DNA. Mas para que a gente pode querer um pedaço de DNA? Para que a gente vai fazer isso? Bom, a gente precisa pegar um pedaço de DNA e vai colocar dentro de uma outra célula. Para quê? Vou pegar um exemplo que eu acho que é muito interessante, né? Então, a gente tem milhares de pessoas hoje que são diabéticos. E muitas pessoas precisam, né, da insulina. Muitas controlam, né, a diabetes apenas com a alimentação, muitas precisam da insulina. Como que era produzida a insulina na década de 70? A insulina era extraída do pâncreas de suínos e de bovinos, de porcos e vacas, boi, né? Porca, vaca, né? Então, era extraída desses animais e purificada. Então, imagina o trabalho. Você tem que pegar, né? Tem que matar o animal, lógico que aproveita a carne e tudo mais, tem que matar o animal, pegar o pâncreas, retirar a insulina, purificar, tá? Porque não era possível produzir ela, não dava comprar insulina, né? Não era produzida numa fábrica, né? Uma indústria, por exemplo, indústria farmacêutica. Então, o que foi feito nesse caso? Bom, vamos pegar o pedaço do DNA que é responsável pela produção da insulina. Tem um pedaço desse, está dentro das células humanas. Vamos pegar esse pedaço aí e vamos colocar ele dentro de uma bactéria. O que vai acontecer? A bactéria vai produzir insulina. Então a gente retira a insulina. Então a gente cria a bactéria para produzir insulina. E hoje tem inúmeras possibilidades disso. Então a gente separa um pedaço do DNA, coloca dentro de uma bactéria, né? E a bactéria vai fazer o que aquele DNA está programado. Não é qualquer coisa que é possível, né? Mas assim, isso já é uma realidade. Como que é essa técnica do DNA recombinante, né? Bom, aqui está o cromossomo, por exemplo, humano, tá? Então a gente separa um fragmento de DNA. Como que a gente faz isso, né? Isso é muito pequeno, então a gente faz isso com uma enzima de restrição, né? É uma separação química. Então você usa enzimas específicas que vão cortar pedaços específicos do DNA. E aí eu tenho que colocar isso dentro da bactéria. Mas como que eu faço? Então eu uso um fragmento de DNA de bactéria que é chamado plasmídio, que não é o material genético principal da bactéria, é um material genético acessório, pode ser que favorece alguma coisa na bactéria, pode ser que favorece sobrevivência dela, tá? E aí, então, eu vou ter que usar uma outra enzima para ligar esse material genético, esse fragmento aqui, e aí você introduz na bactéria. Qual que é a vantagem? Bactéria se reproduz rápido, então em poucas horas eu vou ter milhares de bactérias. Essas bactérias vão produzir a insulina, né, porque elas têm esse material genético aí eu vou lá, extraio a insulina e utilizo. Então essa é uma aplicação biotecnológica muito importante, que é possível a partir dessa técnica chamada DNA recombinante ou clonagem molecular. Tá? Já vi questões no Enem, inclusive tem questão para a gente resolver hoje sobre isso. Tá? Então lembrem, para isso a gente retira um fragmento que é o nosso fragmento de interesse, para quê? Bom, para o que a gente quiser. Né? Quero fazer, tratar efluente. Vamos imaginar que a gente encontrou algum gene que produz uma proteína, aquela proteína degrade o plástico. Opa,
a gente pode usar isso para controlar a poluição de plástico, né? Então vamos criar a bactéria que produz essa substância. Tá, então a gente retira esse DNA, né, liga ele aqui esse plasmídio, essa parte do DNA da bactéria, introduz na bactéria, ela vai se reproduzir, a gente vai lá, retira esse material, purifica e utiliza. Tá? Então é uma técnica muito importante para inúmeros processos. Ok? Até agora, alguma pergunta? Bom, Não, por enquanto não. beleza então. Qualquer coisa, só falar. Não precisa nem levantar a mão, tá bom? Bom, um outro ponto, então, organismo geneticamente modificado, OGM, né? É bastante abordado também. O que é um organismo geneticamente modificado? É qualquer organismo com DNA alterado artificialmente. Bom, a gente pode ter mutação, uma alteração natural no nosso material genético, tá? Mas então isso não é considerado um organismo geneticamente modificado. É considerado geneticamente modificado quando essa alteração é artificial, tá? Então quando ela é feita em laboratório, programada, tudo mais. Para que a gente faz isso também? Para que a gente altera de novo? Para alguma característica que seja vantajosa. Bom, vamos utilizar uma planta que seja resistente à seca. Então, tem algum gene que fornece essa resistência à seca? Vamos utilizar ela. Tem alguma planta que cresce mais? Tem. Tem um gene responsável por isso? Tem. Vamos usar esse gene, então. Vamos inserir esse, né, na mesma planta ou em outra planta. Bom, para isso, pessoal, para fazer isso, a gente pode utilizar um material genético da mesma espécie, que quer dizer, eu pego lá um ser humano não é um bom exemplo, né? Tem questões éticas. Vamos lá, eu pego um peixe, né? E altero o material genético dele. Eu coloco um gene, por exemplo, eu tenho um tilápia no Brasil e tem tilápia nos Estados Unidos, a mesma espécie. Só que lá nos Estados Unidos eu encontrei um gene que é interessante para a gente. Então eu pego o gene da tilápia de lá, coloco na tilápia daqui. É a mesma espécie. É um organismo geneticamente modificado? É. Teve o DNA alterado? Teve. Agora, eu posso fazer isso com outra espécie. Então, eu posso pegar um gene da tilápia e colocar, por exemplo, no material genético do lambari. Tá? Então, tem uma diferença. Tá? Quando né, esse material genético que a gente utiliza para inserir, a gente coloca ele em uma outra espécie, significa que é um transgênico. Então a gente fala, o que é a soja transgênica? A soja, ela tem um gene de uma outra espécie. Pode ser de planta, né? Pode ser de uma planta aparentada dela, do mesmo gênero, tá? Mas significa que ela tem um gene de outra espécie. Então as pessoas acabam confundindo o que é organismo geneticamente modificado e o que é um transgênico. O que significa que todo transgênico é um organismo geneticamente modificado? Todo. Mas nem todo organismo geneticamente modificado é um transgênico. Por que não? Porque eu posso ter um organismo que o material genético dele foi modificado, mas a gente inseriu ali material da mesma espécie. Então ele é um organismo geneticamente modificado, mas não é transgênico. Entendido? Sim. E vocês veem que o transgênico, né? Hoje a gente vai no mercado e vê bastante esse Tzinho aí, né? Que indica que é transgênico. Vou pegar exemplo, então, de organismo geneticamente modificado, né? Pode ser transgênico ou não, lembra? Então, o salmão, né, tem uma carne bastante apreciada no mundo inteiro, né? E leva, em média, ele em cativeiro, 3 anos para chegar no tamanho ideal para o abate dele. Né? E aí, o que fizeram, então? Fizeram modificaram o material genético dele, para quê? Para que ele crescesse mais rápido, né? E que comesse menos. Então, conseguiram chegar à redução, né, de 3 anos, de 36 meses para 18 meses, né? E o consumo de ração caiu, né, entre 20% e 25%, quase um quarto, né? Um quarto de redução do consumo de ração.
né? Então, uma redução significativa. Como que foi feito isso? Então, ele é um organismo transgênico. Por quê? Pegaram genes de outras duas espécies. Então, encontraram um gene que aumenta a produção de hormônio de crescimento. Então, pegaram esse gene e colocaram no salmão. É um gene de outra espécie. E pegaram um outro gene que produz proteínas anticongelamento. Qual que é a importância dessas proteínas? O salmão, no inverno, cresce menos. E com essa proteína aí, ele passou a crescer mais. Então, já que ele crescia mais no verão, ele passou a crescer também no inverno. Então, por isso que encurtou o tempo de crescimento dele. Tá? Então, o salmão passou a gente tem salmão, então, transgênico, né, que é também organismo geneticamente modificado, e que é importante, né, uma importante aplicação biotecnológica. Tá? A insulina é uma importante aplicação biotecnológica, como eu falei, né, e isso é feito em uma bactéria que é chamada a E. coli, ou Escherichia coli. Tá? A Escherichia coli, pessoal, é uma bactéria, inclusive, que pode ter problemas, né, de infecção intestinal, contaminação, né? Mas nesse caso ela tem um uso benéfico, né? Ela é usada para a produção da insulina. Então, uma técnica importante aí. Bom, os transgênicos, a gente tem bastante transgênico até no mundo inteiro hoje. A gente tem, por exemplo, feijão e batata que são resistentes a vírus, então um vírus que às vezes poderia causar um grande prejuízo na plantação. Algodão que é resistente a inseto, que também pode causar grande prejuízo. Tem soja que é tolerante a herbicida, a herbicida vai controlar o crescimento de outras espécies, chamadas plantas daninhas, né? Mato, né? Tiririca, tá? E tem várias empresas, então, que utilizam isso. Quando a gente fala em transgênico, as pessoas pensam assim, bom, por fora é laranja, por dentro é kiwi. Não é isso. Então, quando a gente olha um milho transgênico para um milho não transgênico, quando a gente compara os dois, visivelmente a gente não vê diferença, né? Mas é isso, ele tem um gene responsável por alguma característica. Tem muita discussão, será que isso pode ter algum problema, né? Na verdade, é difícil a gente ver efeitos, né, conclusivos de pesquisa falar assim, isso aqui causou um problema. Os herbicidas, sem dúvida, causam problemas, né? Mas alguns, né, muitos transgênicos utilizados aí, né, faltam evidências para mostrar que tem problemas, tá? Até agora, perguntas? Não? Então, passar para uma parte aí da biotecnologia e Covid, né? Que acho que eu aposto aí, não vou postar dinheiro não, né? Mas aposto que vai ter alguma questão sobre Covid. Não precisa ser em biologia, pode ser em português, né? Inglês, sei lá. Bom, então a gente tem, o que a gente tem de biotecnologia? A gente fala, agora a TV fala nisso o dia inteiro, né? Não é à toa também. Mas então a gente fala dos testes para a Covid-19. Então vamos ver como funcionam esses dois tipos de teste para a Covid-19. Para chegar a explicar isso, vamos recordar algumas coisas aí. Então a gente ouve falar muito de antígeno, de anticorpo, né? Fala, a pessoa que já contraiu Covid produz anticorpo, ela fica imune ou não fica imune. Hoje foi noticiado no Brasil a primeira confirmação de reinfecção, uma pessoa que pegou Covid 2 vezes. Tá? Isso é possível, não é possível? Então vamos lá. O que é um antígeno, primeiro? Toda espécie molecular isolada, constituída por uma célula, vírus ou sintética, que quando introduzida em um organismo é capaz de produzir uma reação imune. Vamos lá. Se eu coloco uma bactéria dentro de um ser vivo, um vertebrado, vai ter uma resposta imune. O que é resposta imune? Resposta do sistema de defesa. Então, a bactéria é um antígeno? É. A proteína da bactéria é um antígeno? É. Um veneno de uma serpente é um antígeno? É. Por quê? Não é uma célula, mas é uma espécie molecular aqui, né? A parte produzida por um ser vivo, tá? Algo que causa alergia, um pelo de cão, de gato, um grão de pólen, pode ser um antígeno.
porque ele pode causar uma reação no nosso sistema de defesa. Então, a gente tem milhares de antígenos. Tá? Tem antígenos que causam reações simples e outras reações mais complexas, né? Pode ser um espirro apenas, uma reação. Mas tem alguns não, que vão produzir anticorpos contra aquele antígeno. Então, o vírus é um antígeno, tá? Uma bactéria é um antígeno, um protozoário é um antígeno. Bom, e o anticorpo? São as moléculas produzidas, né, que atuam na defesa do organismo. Essas moléculas são muito específicas, né, e são produzidas pelos glóbulos brancos. As células são chamadas plasmócitos, que se originam a partir de uma célula, um tipo de glóbulo branco chamado linfócito B. Tá? Então, a gente vai ter aí, que são linfócitos que produzem anticorpos. O que os anticorpos fazem? Eles são específicos, então aqui esse anticorpo se liga a essa bactéria aqui, para quê? Para sinalizar para as outras células de defesa que essa bactéria precisa ser destruída. Então vai ter uma outra célula, que é o macrófago, né, que vem e faz a fagocitose, ele ingere essa partícula, digere ela e mata ela. Tá? Mas por que o anticorpo é tão importante? Porque se não tivesse a sinalização, o macrófago não tem como saber que essa célula ela é um corpo estranho. Então, se não tiver anticorpo, não tem sinalização, a bactéria fica rodando livremente pelo organismo e se multiplicando e podendo causar problemas. Então, aqui mostrando que esse anticorpo é parecido com esse, mas ele é mais específico. Então, esse anticorpo sinaliza essa bactéria aqui para os macrófagos e esse aqui sinaliza para outra bactéria. Ok? Bom. Professor? Oi? Mas no caso, isso daí é na vacina, né? Pode ser. Não necessariamente. No soro, por causa que qual a diferença de vacina e soro? Beleza, boa pergunta. O que a gente faz no caso do soro e a vacina? Qual que é a diferença do soro e da vacina? Bom, para a vacina é uma biotecnologia que vai fazer com que o nosso corpo produza anticorpo, certo? Mas alguém pode perguntar, mas se a gente entrar em contato com o vírus, coronavírus, a gente não vai produzir anticorpo? Vai produzir. Só que tem risco de morte. É aí que está o problema. Então, se a gente produzir anticorpo mais rápido, nosso corpo vai responder mais rápido. Então, o que é a vacina? A vacina, ela induz a produção de anticorpo. E o soro? O soro não. No soro, você injeta os anticorpos prontos, que não foi a gente que produziu. Então, eu vou pegar o soro antiofídico, o soro para acidente de serpente. Como que é feito? Bom, o veneno da serpente é um antígeno. Tá? Se ele for injetado no nosso sangue, vai ter uma reação. A gente vai produzir anticorpo? Vai, mas vai demorar. Até produzir, tem risco de morte. Então, o que é feito? Pega aquele veneno, coloca uma pequena quantidade em cavalos. Por que cavalo? Pelo porte, o volume sanguíneo. Então, eles vão produzir anticorpo. Aí você pega o sangue do cavalo, purifica, separa aqueles anticorpos. E aí, quando uma pessoa é afetada, né, você pega os anticorpos e coloca dentro da pessoa. Injeta na pessoa os anticorpos. Né? Então, a gente não está estimulando ela a produzir anticorpos, né? Mas como a gente precisa de uma resposta rápida, então a gente injeta o anticorpo. Alguém poderia perguntar, mas não daria para a gente ter produzido anticorpo artificialmente para a Covid-19? É possível? É, mas imagina para toda a população mundial. Nem tem cavalo para isso, então não seria suficiente produzir anticorpo para todo mundo. E outra coisa importante, que colocar o anticorpo lá não necessariamente vai estimular a pessoa a produzir anticorpo. Então, a gente poderia, até foi feito um tratamento, o próprio presidente dos Estados Unidos, Trump, né, ele usou desse tratamento, que é o uso de anticorpo de pessoas que já contraíram o Covid. Mas quando que esse tratamento pode funcionar? Quando a pessoa está com Covid. Não dá para falar, coloca lá, injeta o anticorpo e deixa, espera. Né?
É o mesmo caso da serpente. Imagina se todo mundo recebesse uma injeção de soro antiofídico. Né? Não, só vai funcionar quando a pessoa, né, for mordida por uma serpente. Certo? Certinho. Bom, e aí, como que é um vírus? O vírus tem uma estrutura muito simples, né? Ele nem é considerado ser vivo. Ele tem um envelope, quer dizer, uma cápsula, tá? Tem proteínas aí, e tem um material genético aqui dentro. Esse material pode ser DNA ou RNA. O que o vírus faz? Ele entra dentro da célula, joga o material genético dentro da célula, no nosso caso, célula humana, né? No nosso caso, no caso do Covid, aí são as células respiratórias. E aí, células do sistema respiratório, tá? E aí, ele vai fazer com que a nossa célula produza várias cópias dele. Então, a partir de um vírus, a gente vai ter milhares de outros vírus. Bom, como que a gente consegue combater ele? Tendo anticorpos. Então, vamos lá para ver. Né? Primeiro, os testes, como que os testes são feitos, depois as vacinas. Tá? Então, o vírus é muito simples. Então, se a gente for fazer anticorpo, a gente precisa de anticorpo para quê? Para essas estruturas aqui, ó, chamada proteína spike, né? Porque elas, se o nosso organismo reconhecer essa estrutura aqui como corpo estranho e produzir anticorpo contra ela, beleza, tá resolvida a questão do Covid no mundo inteiro, né? Bom, então quais são os testes aí? Então a gente tem alguns tipos de teste, eu vou falar de dois, né? Um teste molecular e o outro que é o teste rápido, tá? O que é esse teste molecular? Vocês já ouviram falar bastante do PCR, né? PCR, o SWAB. SWAB é cotonete em inglês. O que é esse teste do PCR? PCR é o nome de uma reação chamada reação em cadeia de polimerase, uma técnica utilizada para fazer várias cópias daquele material genético. Então, esse teste, o que ele identifica? Ele identifica a presença do vírus. Então, ele avalia se naquela amostra tem o material genético do vírus. O que precisa? Tem que pegar um cotonete comprido, colocar dentro das vias respiratórias, lá no fundo, pode ser na narina, na garganta, raspar, aquilo lá não é agradável. Aí você tem que raspar, porque lá é nesse local que, se a pessoa estiver contaminada, onde vai ter mais vírus, né? E aí você tem que raspar lá, e você coloca no material, e você leva para o laboratório. E aí o que ele vai fazer? Vamos imaginar que tenha lá 50 vírus ali. A quantidade de material genético é pequena. A chance do teste dar um resultado errado é grande. Então, o que eles fazem? Pega isso aí, coloquem o equipamento. Esse equipamento vai fazer várias cópias daquele material genético que está ali. Por quê? Para aumentar a chance da detecção. Então, faz várias cópias. Se encontrar o vírus lá, significa que a pessoa está contaminada. Mas quais os problemas? Bom, no início da contaminação, vamos pensar, uma pessoa teve contato muito próximo de uma outra pessoa que estava com o vírus, sem máscara. Tá. Um dia depois, essa pessoa esse teste vai conseguir identificar o vírus? Não. Por quê? Porque vão ter poucos vírus ali. Então, esse vírus precisa se multiplicar lá para o teste conseguir captar e dar um resultado preciso. Então, nesse caso aqui, ó, quais os dias? Né? Precisa de 3 a 7 dias para conseguir ter um resultado positivo. Se você fizer com 2 dias, não adianta. Eu já vi gente que falou assim, conheço uma pessoa que foi para Caldas Novas no feriado, festou, né? Aí voltou no outro dia, fez um teste, faz um PCR lá, gastou um dinheiro, fez um teste, aí deu resultado negativo. Opa, tranquilo, tô limpo, tô limpa, né? Mas não, depende quantos dias você teve um contato de risco. Se não teve contato de risco, quantos dias de sintomas, né? Que é mais seguro ainda. Tá? Então, esse é um tipo de teste. O que ele faz? Avalia a presença de material genético do vírus. Avalia a presença do vírus. Identifica o vírus na amostra do paciente. Esse é o teste mais seguro, mais confiável, mais utilizado no mundo inteiro, né? Que é o PCR.
que é chamado padrão ouro, né? Mais seguro. Tá. E aí a gente tem outros testes que são imunológicos. Por que imunológicos? Porque eles levam em conta isso de antígeno-anticorpo, né? O teste PCR, ele leva em conta o quê? A presença do material genético do vírus. Lembra que o vírus ele é um vírus de RNA. Bom, e os testes imunológicos? Então a gente tem um tipo, são chamados de teste rápido, é um teste que é semelhante àquele feito para gravidez, né? Você pode até comprar em farmácia e tudo mais e fazer. Bom, o que eles fazem? Eles identificam a presença de anticorpos, tá? Por exemplo, do sangue da pessoa. Se a pessoa teve contato com o vírus, ela vai produzir anticorpo. Até se a pessoa chegar a óbito, chegar a morrer, mas ela vai produzir anticorpo, né? Então, esse teste ele é feito com base na reação de anticorpo. Quer dizer, se tiver anticorpo ali, específico, lembra que eu falei que anticorpo é muito específico? Se tiver anticorpo específico para o Covid-19, aquele teste, então, ele vai ter uma reação e vai mudar de cor as fitinhas. Então, ele vai indicar positivo, tá? Problemas. Olha qual o melhor período para detecção. De 5 a 15 dias a partir do início dos sintomas. Então, ele é um teste interessante, mas pode ter uma maior chance de erro, né? Maior chance de erro. Tem maior chance, porque às vezes a pessoa produziu anticorpo, mas pouco. Se ela produziu pouco anticorpo, pode não ocorrer a reação química daquele teste lá, e aí pode não dar um resultado preciso. Então, esse é um outro tipo de teste, tá? Então, tudo isso é o que? Aplicação biotecnológica, né? E possível de ser abordada no Enem. Perguntas? Para a gente ir para a vacina contra a Covid? Não, sem perguntas. Tá. Então, a vacina é a grande expectativa aí, né, de começar no Brasil, né? Reino Unido já começou a vacinação. O mundo inteiro espera, né, ter toda a população vacinada, mas isso ainda vai demorar. Bom, então essa aqui é a estrutura do vírus, né? Aqui tem proteínas, né? O nosso anticorpo faz? O anticorpo identifica essas proteínas aqui. Então a gente tem várias tecnologias. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tecnologias diferentes para a produção de vacina. Como eu comentei no início da aula, o início da produção de vacina até a liberação dela leva em média 10 anos. Um bom exemplo é o HIV, né? Que é um vírus, né, que causa a AIDS. A gente tem aí quase 40 anos de existência dessa doença e até hoje não tem uma vacina liberada, uma vacina eficiente para AIDS. Né? Mas reparem que por conta da urgência, da necessidade, da pandemia, né, o mundo inteiro aí, o quanto a ciência acelerou esse processo e conseguiu produzir não só uma, mas mais de uma vacina, e que outras aí virão, né? Então, em um tempo recorde aí. Bom, quais são as tecnologias empregadas e quais são as tecnologias possíveis para a produção da vacina? A primeira delas é uma tecnologia que é antiga já, que é usar um vírus inativado. O que é um vírus inativado? O vírus inativado, ele pode ser inativado quimicamente, quer dizer, eu uso uma substância química que vai matar o vírus. Mas esse vírus aqui, se eu colocar ele dentro de um organismo, ele consegue desencadear a produção de anticorpo. Então, consegue desencadear a produção de anticorpo, mas ele não vai conseguir atuar, porque ele está inativado. Um vírus, né? A gente fala vírus morto, não fala morto porque a gente não considera como ser vivo. Mas significa que o material genético dele não é capaz de se multiplicar dentro de um outro organismo. Tá? Então, é um vírus inativado. A vacina contra a poliomielite é desse jeito, é um vírus inativado. É seguro? É seguro, né? Não tem problema. Tá? Então, pode ser usado, inclusive, o calor, né? Alta temperatura para inativar ele. Essa vacina da China, a Coronavac, né, em parceria com o Instituto Butantan, ela usa essa tecnologia aqui.
É a tecnologia usada até para outras vacinas. A própria vacina da gripe H1N1 é desse jeito aqui também, tá? Uma delas, né? Tem mais de uma. Então, essa é uma das tecnologias. Outra tecnologia é o vírus atenuado, é o vírus vivo, mas atenuado. Qual que é a diferença, né? Atenuado. Ele é enfraquecido. Como enfraquecido? Então, é selecionado uma linhagem de laboratório que é um vírus mais fraco. Então, que ele não vai conseguir causar doença na pessoa. Pode, às vezes, causar uma reação? Sim, gente, vacina é possível causar reação. Já tomaram vacina? E aí a gente fica, parece que começou um resfriado, mas parou, né? Por que que isso acontece? Porque quando a gente coloca um antígeno, um corpo estranho dentro do nosso corpo, a gente está fazendo com que o nosso sistema de defesa trabalhe. Então, isso é desejável, né? Então, é um efeito, né, que acontece também. Tá? Então é um vírus atenuado. Lembre que para chegar nessa fase aqui, testa-se mais de 40 mil voluntários. Né? Então é importante essa segurança aí. Bom, uma outra tecnologia é produzir essas proteínas aqui, ó, essas proteínas chamadas spike. Introduzir essas proteínas dentro do nosso organismo. Não é simples isso, né? Mas é possível, tá? E aí, qual que é a vantagem? Introduzindo só essas proteínas, não tem como causar doença. Por quê? Porque não tem o material genético do vírus. Mas, como é um corpo estranho, nosso organismo vai produzir anticorpo contra essas proteínas aí. Outra possibilidade, que é colocar esse vírus, mas sem esse material genético. Né? Mas isso também não é fácil de ser desenvolvido, né? Mas é possível, tá? Então, vai causar a resposta, a produção de anticorpo. Aqui a gente tem, desse lado aqui, novas tecnologias que estão em desenvolvimento, mas que nunca foi feita vacinação em massa, em grandes populações, tá? Primeira delas é um vetor viral. O que é um vetor viral? Bom, eu vou usar aqui um outro vírus. Eu não vou pegar o vírus do Covid-19. Mas eu vou colocar dentro desse outro vírus parte do material genético do Covid-19. Então, uma das vacinas que está sendo desenvolvida, ela pegou um vírus que causa gripe em chimpanzé, mas que não causa gripe em seres humanos, e aí introduziu parte do material genético do Covid aqui. Quer dizer, ele não tem risco de causar nem a gripe em ser humano e nem a Covid-19, porque é só um pedacinho do material genético do Covid-19. Essas outras duas vacinas aqui são bem interessantes, né? E uma delas é a vacina da Pfizer, né, que já foi autorizada no Reino Unido. Como que é feito, pessoal? Você vai colocar ou um pedaço do DNA ou um pedaço do RNA que estimule a produção de anticorpos. Quer dizer, eu não preciso do vírus. Eu vou introduzir só um pedaço do DNA ou um pedaço do RNA. Tá? Qual que é a vantagem e desvantagem? Né? Aqui, no caso do RNA, o que ele estimula? Ele estimula o nosso corpo a produzir esse anticorpo. Só que o RNA é uma molécula que é mais frágil. Então, esse tipo de tecnologia precisa que essa vacina fique armazenada a menos 70 graus Celsius. Por quê? Porque ela é mais frágil. Se aumentar a temperatura dela, ela quebra e ela não vai ter a função esperada. Então, esse é um problema para o Brasil, né? Quer dizer, a gente tem um bom sistema de vacinação em massa da população pelo SUS, mas os equipamentos que a gente tem no SUS, eles armazenam a vacina entre 2 e 8 graus Celsius. Então, essa vacina aqui não tem condição de distribuir ela para o Brasil inteiro, né? Então, isso, caso a gente vá usar ela, precisa ser resolvido e não vai conseguir também chegar a todos os municípios brasileiros. E um outro tipo, né? Ele vai estimular a produção de anticorpo aqui específico, né? Mas é uma tecnologia até
mais complexa, né? E que não tem célula nem nada, né? Ele vai estimular a produção específica de anticorpo para reconhecer essa proteína aqui. Então, esses são os 8 tipos possíveis de tecnologias para a COVID-19. Ah, eu acho que o Enem vai perguntar o nome de cada uma delas. Não, né? Enem, ele não cobra coisas que muitas coisas a gente vai ter que decorar, né? Mas ele contextualiza, às vezes ele explica uma vacina, uma tecnologia, e aí tem um enunciado para interpretar aquilo, para avaliar os conhecimentos básicos de DNA, de RNA, de biotecnologia e tudo mais. Ok? Pergunta, gente, para a gente ir para exercícios. Não, podemos prosseguir. Ok, então vamos lá, alguns exercícios aí. Quem pode ler para a gente, por favor? Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Deixa eu explicar essa figura só. Então aqui tem uma bactéria, isolaram o DNA bacteriano, clonaram esse DNA, né, clonagem molecular aí, extraíram um gene de interesse, e inseriram esse gene de interesse em uma planta, tá? É isso que a figura explica. Aí pode continuar a leitura, por favor, né, dessa outra parte. Do ponto de vista biotecnológico, como a planta é representada na figura classificada? E aí, Clone, híbrida, mutante, adaptada ou transgênica? o que vocês acham? Essa planta é o quê? Ela é transgênica. Transgênica. Ela tem um gene da bactéria. Então é transgênica. Ela é um organismo geneticamente modificado, porque o material genético dela foi alterado, e é também transgênica, porque ela tem gene da bactéria. Repara que tem clone, né? Alguém olha aqui, opa, clonagem, fez a clonagem, vai lá e marca A, né? Primeira alternativa. O que é híbrida? Híbrida é resultante do cruzamento de duas espécies diferentes. O que é mutante? Quando houve uma alteração espontânea no material genético, que não é espontânea, ela é induzida em laboratório. Adaptada, pode ser que essa planta ela tenha alguma adaptação, mas não é isso que está mostrando a figura. A figura está mostrando que ela é uma planta transgênica. Então, acertaram aí a alternativa E. Muito bem. Segundo exercício. Quem pode ler, por favor? Um novo método para produzir insulina artificial que utiliza tecnologia de DNA recombinante foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, UNB, em parceria com a iniciativa privada. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. O processo permitiu fabricar a insulina em maior quantidade em apenas 30 dias, um terço do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos. A produção de insulina pela técnica de DNA recombinante tem como consequência A. O aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas suíno. B. A seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos. C. O progresso na técnica da síntese química de hormônios. D. Impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. E. A criação de animais transgênicos. E aí, gente? Qual que vocês acham que é a resposta correta? É interpretação do texto aí, ó, tá? A gente falou de transgênico aí, falou da insulina, mas é interpretação. Quem quer arriscar? Ou qual que está correta, ou por exclusão, qual que vocês sabem que está errada? Qual fala, não, essa aqui não é. Não, acho que animais transgênicos não é, né? Por que não? Porque, primeiramente, o transgênico, ele
precisa de ser de outra espécie ali, ele só está falando de bactérias também, né? Além de estar falando de bactérias. Isso, são as bactérias transgênicas. Bactéria não é animal. Então, não é É, criação de animal transgênico. Beleza. O que mais? Qual que não pode ser? Acho que é a B. a, A seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos. Seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos. Não tem nada a ver, né? A gente não está Não falando tá de falando nada disso, remédio. antibiótico, nada disso. Então, vamos isolar a B. Qual mais que não pode ser? a A C. letra A, por causa que está falando que é para aperfeiçoar o processo de extração, não, mas vai fazer com que o hormônio possa sintetizar mais. Então, Essa técnica biotecnológica, ela vem para substituir a extração da insulina a partir do pâncreas suíno. então já é o contrário. É o contrário, não é o aperfeiçoamento, é a exclusão desse processo. Não precisamos mais de pâncreas suíno, né? E quem falou da C? Por que não a C? Não sei, acho que por causa do hormônio, sei lá. Por causa que acho que eu acho que tá errado também. Eu sei que é a D, mas a C tá errada por causa que tá falando que vai ocorrer a síntese química de hormônio, só que não, vai ser o hormônio que vai fazer a produção. É isso aí. Então eu acho que por isso que é a letra D. Gostando de ver. Olha só. O que é a síntese química? Uma fábrica faz a síntese química, mistura uma coisa com outra lá. A insulina é um hormônio, tá? Então, a síntese química é uma fábrica produzir a insulina. E não é isso, não é um processo químico, é um processo biológico. Quem está produzindo insulina é a bactéria. Então, a alternativa correta é a D de dado. Impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. Reparem que para responder essa pergunta, a resposta não tem a ver com transgênico, não tem a ver com síntese, não tem a ver com antibiótico, não tem a ver com a extração da insulina. Impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. O foco, repara que o texto, ele chama toda a atenção para a biotecnologia. E a resposta fala da qualidade de vida, né? Do resultado do impacto disso na vida das pessoas com diabetes. Então... E se for pensar também, por causa que a questão fala, né? Que, tipo assim, a insulina vai melhorar a vida de quem é diabético, já tá falando no texto. Então, na hora que você lê, você já vai bater de cara e já vai pensar, né? Então, já é primeiro, nem precisa de exclusão, já vai ser de cara. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade apenas em 30 dias, 1/3 do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional. Se levava 90 dias para obter, agora obtém em 30. Então, tá lá, a D. É que eu gosto das questões do Enem, que tem que pensar, né? Então, essa é uma questão que eu acho que é bem bacana. Penúltima, acho que tem essa e mais uma. Vamos lá. Estou gostando da participação de vocês, hein? Quem pode ler, por favor? Companhias que fabricam jeans usam cloro para o clareamento seguido de lavagem. Alguns estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como peróxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidases. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidases em leveduras cultivadas nas condições de clareamento e lavagem do jeans e selecionaram as sobreviventes para a produção dessa enzima. Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva: A. Reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem. B. Eliminar a necessidade de clareamento de jeans. C. Elevar a capacidade de clareamento de jeans. Aumentar a resistência de jeans a peróxidos. E E. Associar a ação bactericida ao clareamento. Tá, vamos lá, vamos entender melhor. Então ele fala lá que usa
a fábrica de jeans precisa clarear e usava cloro. Mas cloro a gente sabe que mata bactérias, né? Mata organismos, até vírus, tudo mais. E aí, o que eles estão tentando, então? Usar uma substância que é menos tóxica. Aí eles encontraram o peróxido. Só que o peróxido ainda é tóxico. Qual que é a possibilidade, então? Usar a enzima peroxidase. A peroxidase degrada o peróxido que é tóxico. Então, qual que é a ideia? Inserir gene para a produção da peroxidase em leveduras, né? Fungos, né? Só que essas leveduras aí, cultivadas nas condições de clareamento e lavagem do jeans. Então, cultivar essas leveduras nesse ambiente de clareamento, para quê? Para que essa levedura produza a peroxidase e a peroxidase degrade o peróxido que é tóxico ao ambiente. Então, vamos lá. Quais alternativas vocês acham que a gente consegue excluir aí? Nós vamos pelas mais erradas. A letra D. A D? Aumentar a resistência do jeans a peróxidos? Não tem nada a ver isso aqui, né? Não está falando do jeans. A Tá? B também. A B? Eliminar a necessidade de clareamento do jeans. Não é isso que eles estão falando, né? Eles estão com problema de contaminação aquática. Então, a B não pode ser e nem a D. O que mais? A E? Associar ação bactericida ao clareamento. Ele falou de bactéria, Não, ele né? falou Na de levedura, verdade, que é fungo no caso. levedura, Outra que é coisa. fungo. Por isso que eu alguém... pensei. Se fosse fungo, aí sim, né? Mas é bactéria. Aí alguém pode pensar, mas levedura é bactéria. Aí poderia ser, né? Se falasse bactérias cultivadas, né? Poderia ser, mas é fungo, então não é. Isso. Muito bem. O que sobrou Eu aí? acho que, no caso, eu bati de cara, eu achei que era reduzir a quantidade de resíduos tóxicos influência da lavagem. De primeira eu já achei que era isso, mas, né? O que sobrou ainda? A C, né? A C a gente excluiu, não, né? Não, a C e Isso. a A. Só que a C não, lá não tá falando de elevar a capacidade de clarear mais jeans. A Não B tá também falando. já. E a D também. Então a B ia ser eliminar a necessidade de clareamento ou elevar a capacidade de clareamento. Não, ele não está falando do clareamento, ele está falando dos resíduos gerados. Então é a A, reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem. De novo, precisa saber muita coisa de biologia. Não é muita coisa, não, é interpretar a questão. Né? Sempre vai ter alguma questão que é pega, né? Uma alternativa pega, uma ou duas aí, que aquela pessoa que lê rápido, que não deu tempo de ler tudo, vai ler rápido e vai marcar aquela, né? Quem interpretar vai acertar a questão aí. Muito bem. Vamos ver se acertam essa aí. Acho que é a última. Quarta. Quem pode ler, por favor? A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgênios em cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgênio no núcleo da célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizado para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não fotossintetizantes, como as leveduras, que são utilizadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser utilizada para inserção de transgênios em leveduras? Bom, o que esse eu vou ter que enunciado... pensar mais. Ele tem que pensar mais. O enunciado é grande, né? Aí a gente tem que ler de novo, né? Tem que grifar, né? O que está pedindo, tudo mais. Mas ele fala então de transgenia, obtenção de plantas, pela inserção de transgênios em cloroplastos. Opa, aqui tem algo novo. O que eu mostrei, né, de transgenia, não falava de cloroplasto, tá? Mas aqui ele já dá a ideia de que cloroplasto é uma organela que tem também DNA, certo? Então, o que eu falei era transgenia envolvendo não a organela,
Mas no caso da bactéria, né, o DNA que está no citoplasma, porque bactéria lembra que não tem membrana nuclear, né? Que é chamado procarionte. Tá? O que é procarionte e eucarionte? Eucarionte são os organismos que têm a membrana nuclear e o procarionte não tem, bactéria não tem. Então, ele está falando aí que uma forma de introduzir gene é colocando dentro da organela que tem DNA. Uma dessas organelas é cloroplasto. Então, ele fala, bom, dá para fazer isso também, né, em levedura. Só que levedura é fungo. Levedura não tem cloroplasto. Lembra que quem tem cloroplasto é célula vegetal. Levedura não tem cloroplasto. E aí a pergunta, considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela poderia ser utilizada para a inserção de transgênes em levedura? Então tem que ser alguma organela que tenha DNA. Dessas aí, qual que vocês acham que tem DNA? Aí é conhecimento do primeiro ano de biologia celular. Vamos ver se alguém acerta. A única que eu lembro aí, professor, é da mitocôndria que tem a ver com respiração, mais nada. Agora foi com o trem. Eu falo pro senhor que eu falei, como sou bom em biologia, tá aí. Mas já ajudou. Ó, o lisossomo, ele faz a digestão intracelular. Tá? Então, quando tem uma fagocitose, é o lisossomo que quebra. Mitocôndria faz respiração celular, bem lembrado. Peroxissomo também, ele vai degradar partículas. Tá? Complexo de Golgi, né, ou aparelho de Golgi, faz secreção de substâncias. E o retículo endoplasmático faz o transporte de material dentro da célula e trabalha junto com o complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Para saber essa questão... Professor, então, Oi? Diga. eu estava tentando lembrar aqui das aulas da professora Emi, E aí? mas a mitocôndria, ela que faz a respiração lá, ela tem ela que se duplica, não é? Isso. Então ela tem DNA, então. Eu lembro dela falar isso, só que eu não estava lembrando de qual que era, agora que eu fui. Exatamente, Vitor. E você falou que não era bom em biologia, hein? Só a única coisa que você pode fazer é pensar no time, mas biologia você está bem. O time melhor ainda. Ó, é a mitocôndria. Porque a mitocôndria tem DNA dentro dela. Tá? Tem, inclusive, hipóteses interessantes que fala sobre o surgimento da mitocôndria, né? Inclusive, a mitocôndria, tem alguns exercícios que falam assim, que vocês acham? A mitocôndria de vocês, tá? Vocês herdaram do pai de vocês ou da mãe de vocês? Ixi, peraí. Última pergunta. A mitocôndria. Eu tenho certeza que é da minha mãe, porque eu nunca vi que gritar que é tipo, tem que ter um pulmão pra respirar bom demais. Meu pai pita, então não foi não. Acertou, mas só a justificativa que não está certa, não. Lembra que o óvulo é grande, tá? Cabe milhares de espermatozoides dentro do óvulo. O óvulo é grande e o espermatozoide é pequeno. Por quê? O espermatozoide, qual que vai ser a contribuição dele? Apenas o material genético. Todo o citoplasma do embrião, ele vem do óvulo, certo? Então você pega lá, todo o citoplasma, né, que nos originou, veio da célula materna, do óvulo. Aí o espermatozoide entrou dentro daquela célula, deixou só o material genético. Então qual foi a contribuição dos pais? O material genético apenas. Do óvulo veio o material genético, que está dentro do núcleo, e o citoplasma, que está, todo o citoplasma da célula, ali onde tem aquelas outras organelas. Então, as mitocôndrias vão se dividir e formar novas? Vão, e elas têm DNA. Tá? Então, todo o citoplasma a gente herdou da célula materna e não da célula paterna. Essa daí eu não sabia, não. É, uma outra possibilidade de abordagem também. Tá? Ô, professor, qual que é a função do peroxissomo lá? É degradação de partículas.
Degradação de Ah, tá. partículas. Por exemplo, quando contato com uma substância tóxica, degradação inclusive de álcool, né? É o peroxissomo que faz. Eu não tava lembrando. Ela é, É, menos abordada, peroxissomo, viu? Bem menos abordada. por isso que eu tava em dúvida entre mitocôndria e peroxissomo. O lisossomo eu É. sei que faz a questão celular lá, por causa que eu errei essa questão ano passado no vestibular da UEG. Aí a gente E caiu aprende mais ainda quando aí me erra, né? aprendi. Uhum. Desse Quando jeito. erra, aí não esquece mais, né? É isso aí, pessoal. Então, o que que é importante para vocês? Lerem notícias. Aproveitem o tempo, né, de vocês em casa. Aproveitem. Se tirar meia hora das redes sociais, dá para ler muita notícia, né? De biotecnologia, de medicina, agricultura, pecuária, meio ambiente, Covid, né? Eu aposto com vocês aí que alguma coisa de Covid vai cair no Enem. Não tem como, né, gente? Não tem. Enem gosta dos acontecimentos atuais. Imagina se nunca, né? Nunca não, né? A gente teve a última pandemia faz muito tempo, né? Então, quer dizer, é um potencial tema para ser abordado aí. Então, a melhor forma é lerem essas informações, tá bom? Então, por hoje, era isso. Se tiver perguntas, estou à disposição aí para responder. Qualquer pergunta aí? Não? Não, professor, sem perguntas. A aula foi muito Agradeço. boa, realmente. Agradeço, Vitor. Uma dificuldade para a gente é fazer com que os alunos participem, né? Então, Sim, vocês sim. participaram bastante e a gente fica muito realizado quando isso acontece. A gente, às vezes, prepara a aula e ninguém fala nada. Então, quando tem uma aula online que o pessoal participa, é muito bom. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço de novo a Silvia. Obrigado aos que participaram aí. Vitor, parabéns. A gente agradece, senhor professor. E Claro. também sou solidário ao seu time é bom também, viu? Se eu não fosse São Paulino, uma Vai outra ser o opção seria campeão o do Flamengo. Brasileirão. Vai ser o campeão do Brasileirão. Pode anotar. São Paulo vai começar a cair agora. Vamos ver, ó. O que eu garanto é que vai cair algum tema de biotecnologia ou de Covid no Enem. Quem vai ganhar o Campeonato Brasileiro não tem como saber, não, viu? Então,